Presidente, eu quero conversar um pouco sobre os projetos também que tramitam aqui na casa, que tratam o chamado Plano de Recuperação Fiscal, que Minas Gerais sinaliza do interesse de estar aderindo. Nós temos alertado, presidente, que o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, outros estados têm revisto as condições e os termos da adesão a esse plano pelo impacto que tem causado e pela incapacidade de cumprimento. Nós temos dito que o Plano de Recuperação Fiscal, no escopo do que ele propõe a partir da lei federal, ele é, como dizem, a pegadinha do malandro para os estados. Extremamente permissivo. Então a gente precisa fazer um debate muito cuidadoso, sabe? É claro que o governo tem toda prerrogativa e direito de apresentar um projeto que ele entende, ao olhar dele, que seja o projeto adequado para o reequilíbrio das contas. E o Poder Legislativo, eleito também pelo voto democrático do povo mineiro, escolhido para fazer a fiscalização e legislar em nome do povo mineiro, tem que analisar as matérias com muito cuidado, né? Então eu aqui não tenho nenhuma indisposição de analisar qualquer projeto que seja, presidente. Qualquer projeto que seja. Olha que no governo Fernando Pimentel, algumas propostas para tentar achar equilíbrio fiscal e receita para o Estado foram apresentadas. O deputado Tadeu estava aqui na legislatura passada. É mentira, deputado Tadeu, que nós tentamos fazer aqui uma operação de venda de 49% das ações da Codemig para, entre outras coisas, pagar em dia o servidor e que, entre outras coisas, garantiu o 13º para os servidores? O deputado lembra disso. Outros colegas que estavam na legislatura passada se lembram. Impressionante, deputado professor Cleito, é que alguns agora, que buscam a celeridade para que votemos projetos nesse sentido, e vai contar com o nosso apoio, não tenha dúvida, não tiveram a disposição de, no passado, votar a favor da solução, porque era contra Pimentel. Não era o mérito da matéria. O problema era quem apresentava. Era quem apresentava. O projeto da Codemig, ele não é novo. Ele foi apresentado no governo passado. Então, o servidor que está nos acompanhando, é importante que ele saiba. É como se isso fosse tudo novo, né? Estivesse começando agora. Mas não. Esse debate vem lá de trás. A proposta da venda de 49% das ações da Codemig, ela buscava, deputado Zé Guilherme, ajudar a reorganizar a folha de pagamento e também pagar o 13º. Se dependêssemos de nós, a situação dos servidores hoje seria diferente. Mas não tivemos os colegas que hoje se comportam como base do governo a mesma sensibilidade lá atrás, porque era oposição, e era o quanto pior melhor, era para inviabilizar politicamente Pimentel, para poder vir, quem sabe, derrotá-lo nas urnas com seus candidatos preferidos. O servidor pagou a conta, viu, gente, dessa irresponsabilidade lá atrás. Bem, o governo agora fala o seguinte: temos que votar a antecipação do recebível do Nióbio. Ok, não temos grande divergência, não seria uma incoerência da nossa parte. É evidente que nós queremos saber os termos dessa negociação. Queremos fazer o debate do prazo, queremos fazer o debate se esse recurso será garantia, deputado Jean, garantia da regularização da situação de servidores, que nós temos que brigar para que os servidores recebam em dia, como tentamos lá atrás, na operação que a oposição aqui impediu. Temos que garantir que o 13º seja pago. Então, nós queremos saber se esse recurso estará vinculado a isso. Ora, se trata-se de uma operação de capital, é provável que o recurso não possa ser aplicado diretamente para o pagamento da folha, mas pode ser aportado em fundo de previdência. Evidente que dá ao Estado uma margem, uma possibilidade de fazer um ajuste do equilíbrio das suas contas. Olha a diferença de quem hoje sobe aqui, grita como se sempre defendesse esse tipo de proposta para ajudar o servidor, mas o que a história mostra lá atrás é completamente diferente. Completamente diferente. E nós manteremos a mesma posição. Era lá atrás a operação do Nióbio em defesa do servidor, será de novo a operação do Nióbio em defesa do servidor. Mas olha só, é importante que os colegas saibam que é possível que o Estado cumpra as suas obrigações com o servidor público, com a folha e com o 13º, já com os recursos que tem em caixa. Nós temos falado aqui, não sei se a turma está prestando atenção, mas este governo já conseguiu somar um superávit de arrecadação em torno de 7 bilhões, está amplamente noticiado. Então, dinheiro tem. Agora, você falou o seguinte, só dá para resolver a situação do servidor. Quando o negócio do Nióbio que foi aprovado, peraí, tem divergência. Nós temos divergência. É a questão do que você vai priorizar enquanto lógica de governo. O que é prioridade para o governo? Pagar o servidor? Pagar o 13º é a prioridade do governo? Então a operação do Nióbio fica para o segundo momento para acertar qualquer outra conta. Se isso nós estamos entendendo que é a nossa prioridade. E por falar no Nióbio,
A Assembleia ela tinha que estar em cima para que o governo apresentasse o chamado, eu vou chamar encontro de contas, que está na moda esse termo, tão desgastado, mas está na moda esse termo, porque está se dizendo que Minas perdeu em torno de 5 bilhões de arrecadação com a extração do nióbio, que é questionável os valores que foram repassados pelo Estado pela quantidade que teria sido extraído daquele lugar. Então, nós temos que conversar isso também. Então, peraí, já tem uma operação do nióbio, uma operação que nós queremos aprovar, mas tem um questionamento que pode nos dar em torno de 5 bilhões por alto, uma conta que foi feita em números apresentados na Comissão de Minas e Energia, inclusive com confirmação de membros do governo. Então, como é que é isso? Então, não tem divergência, mas aí nós vamos agora estabelecer o limite do verdadeiro compromisso de quem tem com os servidores. E nós temos. É engraçado quando alguém diz o seguinte, que o governador Fernando Pimentel mandou 25 projetos em regime de urgência. Foi escolha de governo, escolha política do governador Pimentel. Se o governador Zema não mandou, foi escolha política do governador Zema. Mas eu vou insistir nessa tese. Eu vou insistir na tese de que o governo tem que definir o que para ele é prioridade. Se a prioridade é acertar a vida com os servidores, se a prioridade é pagar o 13º, eu creio que o governo já criou as condições para isso. Nós estamos finalizando outubro. Vamos entrar no mês de novembro, dezembro. Esse é um ponto. O segundo ponto, queremos saber se realmente Minas tem perdido dinheiro com a questão do nióbio, da extração do nióbio. 5 bilhões não é desprezível, nós queremos saber esses números. E aí depois nós temos aqui, deputado Guilherme, toda a disposição, e as minhas entrevistas na imprensa nunca foi em sentido contrário, de debater e de votar o projeto de antecipar os recebidos. Sou contra a venda da Codemig. Vender 100% da Codemig eu sou contra, assim como vender a CEMIG, assim como vender a Copasa, eu e boa parte do povo mineiro, segundo as pesquisas que têm sido feitas. Mas eu não sou contrário à operação justamente pelos motivos que apontei e pelo esforço que nós tentamos fazer lá atrás. Agora, a oposição dizia muito para nós aqui, olha, não vamos dar um cheque em branco para o Fernando Pimentel, nós queremos discutir, entender o projeto, inclusive apresentar emendas que possam melhorar a matéria para que ela prospere e seja a melhor matéria possível. Isso é um pouco também o nosso entendimento. Eu sempre disse, nós não terá da nossa parte, desde que não tenhamos que abrir mão daquilo que sempre foi convicção e coerência histórica nossa de postura, dito aqui, e enquanto prática de governo, não há interesse nenhum em sabotar e inviabilizar o governo. Pelo contrário, os mais interessados em ajustar a vida do servidor público aqui somos nós. E foi por isso que lá atrás tentamos a operação dos 49% da Codemig, para que a gente pudesse, entre outras coisas, recompor a folha de pagamento. Então, colegas deputados, a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas que se criam, dizendo que determinada situação só poderá se efetivar em detrimento de uma situação política ou outra, como a votação. Eu acho que não é justo, dadas as possibilidades que já temos estabelecidas, em minha opinião, para que se garanta a condição de servidores receber em dia e também o 13º. E digo mais, nós temos que somar aqui coro em defesa dos trabalhadores da segurança. Nós temos que nos somar a esse importante acordo que está sendo construído, que recompõe as perdas dos trabalhadores da segurança, importantíssimo, merecido, e não só da segurança, e os demais servidores também do Estado de Minas Gerais, aqueles que também já está a tão longo prazo, igual ou maior, em condições talvez até mais precárias, sem também ter o devido carinho e zelo por parte do governo. Então, importante, nós vamos defender aqui, vamos acompanhar o voto, estaremos juntos na luta pelos trabalhadores da segurança, mas também vamos trazer as outras categorias. Ou não são importantes, deputado Jean, aqueles companheiros da saúde, que Vossa Excelência tanto defende? Não são importantes os servidores da assistência social, não são importantes os servidores da educação, não são importantes os servidores de várias áreas que compõem o governo. São importantes também, assim como os servidores da segurança. Então, esse vai ser o nosso esforço. Então, eu quero dizer que eu lamento muito que tenha demorado, que o espírito da responsabilidade tenha chegado a alguns colegas somente agora. Se lá atrás esse espírito tivesse estabelecido, em votações de projetos importantes que nós buscávamos para o reequilíbrio das contas de Minas Gerais, para garantir a mínima condição do governo, garantir a sua viabilidade, inclusive ajustando a sua vida com os servidores, nós teríamos hoje uma situação talvez diferente. Não foi só isso, deputado Marquinhos, você não estava aqui. A operação da Codemig, muito questionada, com recursos apresentados em outras instâncias por deputados que compõem a oposição, e também a chamada operação da securitização, que o governo, na época, fez um refinanciamento, recebeu em torno de 1 bilhão e pouco à vista, pelo refinanciamento de dívidas
passadas com o Estado, e ele tinha em torno de 2 a 3 bi para receber a longo prazo. O que o governo queria fazer? Entregar esse recebível de longo prazo para instituições financeiras, por exemplo. É evidente que elas cobrariam um ágio por essa operação, mas aportariam um recurso à vista para o Estado, para que o Estado pudesse também ter receita e honrar seus compromissos. E o que aconteceu? A oposição à época inviabilizou que isso fosse votado, inviabilizou que a gente conseguisse ir até o final e concluísse essa operação. Então é importante, especialmente os colegas que estão chegando hoje, conhecer um pouco do que foi a história do governo, evidente, do governo Fernando Pimentel, e o que está sendo a história aqui, até para a gente ter parâmetros de comparação, porque você só vai conseguir fazer uma análise e criar um conceito que seja minimamente justo se você tem informação. O colega que aqui não estava, ele não tem a obrigação de sabê-lo, evidente. Os que aqui estão sabem muito bem o que eu estou dizendo, que se lembram. Mas os colegas que estão chegando, me permitam contar um pouco isso. Não é justificando. Acho que aqui não estou buscando trazer justificativas, mas é poder dizer e narrar os fatos da maneira que os fatos são, para que vocês saibam que lá atrás, inviabilizaram procedimentos e operações que iam ajudar o governo a buscar o reequilíbrio, inclusive acertar as contas com os servidores. E é por isso, baseado nesse espírito do que tentamos fazer lá atrás, inviabilizado pela oposição hoje semi-governo aqui, né, não digo os deputados novatos, mas hoje os que estão semi-governo aqui, é por isso que vai contar com o nosso apoio, sim. Vai contar com o nosso apoio, vai contar com o nosso debate, vai contar com a nossa reflexão, que nós sabemos o quanto é importante, foi por isso que tentamos lá atrás. É importante. Então, deputado Guilherme, esse projeto que trata da antecipação do recebível do Nióbio por parte do governo, ele não tem nenhum desejo, vontade ou atitude de obstrução por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas é evidente que nós não negligenciaremos o bom debate e o zeloso debate sobre as circunstâncias do projeto, a detrimento que você tem feito de maneira brilhante na Comissão de Constituição e Justiça, na análise dos projetos. E no momento oportuno da maturação desse processo, respeitado aquilo que é do tempo do governo, que é da contingência do servidor e que é também da autonomia do Poder Legislativo, teremos as condições de votá-lo e com as emendas pertinentes, se assim nós julgarmos necessárias. Essa, presidente, é a minha exposição para que os colegas aqui tenham uma reflexão um pouco da história do que foi a legislatura passada e o que tem sido a legislatura atual.